Olá, minha gente! Estamos chegando com mais um podcast Frente a Frente com Sidney Silva. Toda semana a gente está chegando aí com alguns temas, entrevistando algumas pessoas, batendo um papo, abordando alguns assuntos com pessoas aqui da cidade, pessoas, personalidades, pessoas importantes que têm algo importante a contribuir com a comunidade, com você que nos assiste em qualquer lugar. E aí eu quero já, desde já, agradecer, né, pelo o carinho que eu estou tendo, estou recebendo, por o feedback que eu estou tendo, né, por causa do podcast Frente a Frente. Hoje, a gente está recebendo aqui nos estúdios o professor Ronaldo Carlos, que foi o primeiro secretário do município de Caicó, da Secretaria da Pasta da Criança e do Adolescente, né? E ele também entre outras coisas no currículo dele, é parapsicólogo, teólogo, administrador, filósofo, né? E professor. A gente vai bater um papo com ele sobre diversos assuntos aqui. Professor, desde já, agradecer demais a gentileza de ter vindo aqui para a gente bater um papo hoje. Sidney, eu que me sinto muito grato e eu gostaria de, de iniciar a nossa fala com um agradecimento diferente que eu aprendi quando comecei a escrever sobre nossa região, que ela tem de maneira proeminente uma ascendência cristã nova ou dos descendentes de judeus que vieram para cá por Seridó colonial, né? Eu, para escrever, eu tive que ir atrás de certas nomenclaturas, né? De algumas informações importantes. Então, um judeu genuíno, ele não diz menos de 100 vezes isso que eu vou lhe dizer agora, entendendo que essa expressão representa o nosso agradecimento por estar aqui, que é um momento irrepetível, ele é ímpar. A gente pode botar a mesma roupa numa tarde de terça, hoje é terça, né? Hoje é A tarde terça. de terça-feira, né, e tal, etc. Mas esse momento é ímpar, ele nunca mais vai acontecer de novo. O tempo nunca, o pêndulo do relógio nunca vai e volta, conforme o professor Almeida Marins, o pêndulo daqueles relojões de tipo coluna, ficar, né? Uhum. O pêndulo nunca vai e volta, ele vai para lá e vai para cá. Cada movimento é um novo movimento. Então, já agradecendo esse momento muito importante que nós estamos tendo aqui com essa expressão, Baruch. A palavra Baruch em hebraico significa bendito. Então, eu aprendi, Sidney, a fazer essa prece por tudo que eu vou fazer durante o dia, que em hebraico é Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito és tu, eterno, Senhor nosso Deus, Rei do universo. Aí você acrescenta a aquela situação que você quer fazer agradecimento. Então, bendito és tu, eterno, Senhor nosso Deus, Rei do universo, por este encontro maravilhoso com com Sidney Silva e Isaac, né. Gratidão, meu irmão. Muito bem, professor. Olhe, num outro momento eu vou chamar o professor aqui para a gente falar um pouco sobre os judeus aqui no Seridó. O professor Sim. escreveu sobre isso, aliás, ele é escritor também, né? Tem livros escritos, Não, ainda não publiquei, só ainda não, artigo, né, só artigos. mas tá, Estamos né? dei uma parada Aham. estratégica. Mas ele pesquisou muito essa questão do judaísmo, não é isso? Aqui na Isso, região do Seridó, que tem uma história belíssima. Isso é uma história fantástica que eu queria contar. sim, Sabe, num outro momento a gente vai voltar aqui para falar só sobre isso, com professor. muita alegria, Tá Sidney, certo? tá E certo. aí, a gente vai começar esse nosso bate-papo perguntando ao professor o que é a comunicação não violenta. Como assim, professor? Que nome tão bruto é É, esse? parece-nos Tem como ser meio violento na comunicação? tem sim, Sidney. Vamos lá. Eu peço licença a você, porque depois do AVC que eu sofri, aí a gente anotou algumas coisas para não se perder no que vai dizer, Sim. e então eu peço também licença aos internautas, aos ouvintes, né, e a você, para me dirigir a algumas coisas que eu anotei para não perder o fio da meada, Uhum. né. Sidney, nós vivemos hoje um momento
de extrema desvalorização da vida, não só da vida humana, mas da vida de um modo geral. Existe uma banalização da vida, mas essa expressão comunicação não violenta, ela não é de agora, né. O psicólogo americano Marshall Rosenberg, ele ele produziu uma quebra de paradigma, isso mesmo que às vezes a gente se assombra, e existe comunicação violenta? Existe, ele fez uma quebra, uma mudança de paradigma, ele proporcionou essa maneira diferente de nos percebermos no mundo e perceber o outro, quando ele criou a CNV, a comunicação não violenta. O que é que representa isso? É que a comunicação, ela ela seja a expressão da mais alta compassividade do nosso coração. Aliás, o símbolo da CNV é a girafa. Aí você diz: "Por quê?" Porque a girafa é o mamífero que tem o maior coração. Então, pela CNV, eu me proponho a entender que o outro não representa um perigo na minha vida, o outro faz parte de minha vida e eu não consigo viver sozinho. Portanto, o que ele coloca como conceito aqui, se né, assim, denomino essa abordagem comunicação não violenta, o Rosenberg, né, usando o termo não violência, na mesma acepção que ele atribuiu Gandhi, referindo-se ao nosso estado compassivo natural quando a violência houver se afastado do coração. Embora possamos não considerar violenta a maneira de falarmos, nossas palavras não raro induzem a mágoa e a dor, seja para os outros, seja para nós mesmos. Em algumas comunidades, o processo que estou descrevendo é conhecido como comunicação compassiva, ou seja, comunicação da compaixão. Então, é assim, Sidney, o que a gente vai complementar na discussão, essa comunicação não violenta, ela entra na perspectiva da Organização Mundial de Saúde, que mostra que há uma expansão do adoecimento mental no mundo inteiro, e esse adoecimento mental, ele parte exatamente de uma ferida, de um desequilíbrio emocional nas pessoas que não conseguem conviver com o diferente. Aí você diz assim: "Como, Ronaldo?" Você veja, por exemplo, esse episódio que aconteceu aqui no Brasil, do cachorro orelha. Esse episódio, ele não é um fato isolado. Ele é um acontecimento que expressa a violência que existe dentro das pessoas, ou a violência contida no inconsciente coletivo. Nós estamos com o inconsciente coletivo adoecido. Você imagine que, por qualquer motivo, simples, que a gente chamaria de besta, né, um motivo, por menor que seja, as pessoas se sentem no direito de agredir o outro no trânsito, porque o outro não o sinal abriu e o outro, não avançou logo, não acelerou logo. Eu já passei muitas vezes por isso aqui em Caicó, o cara buzina, né, é como se abriu o trânsito, a gente tem que imediatamente estar passando, não existe paciência, não existe o exercício da paciência. Outra coisa, Sidney, por exemplo, a avalanche que nós temos de registros de feminicídios no Brasil. Aí você vai dizer: "Mas isso tem a ver com o que isso tem a ver com a CNV, a comunicação não violenta?" Nós Uhum. vamos configurar aqui. Eu apelidei o feminicídio como resultante de uma síndrome que eu apelidei, né, eu criei não existe essa síndrome não, viu, a síndrome do macho ferido. Você imagine o homem que não conseguiu compreender que em pleno século XXI há uma expansão da da participação da mulher, por exemplo, no mercado de trabalho. Ele não se acostumou com isso,
E muitas vezes a forma dele reagir dizendo: "Eu não aceito que você seja a mantenedora do lar", é agredindo. Isso é só um aspecto Uhum. que eu chamei de síndrome do macho ferido. Então, nós vamos encontrar a mulher no lugar nos lugares que elas não precisam pedir licença a ninguém, tá certo? Como na carreira política, né, exercendo um um cargo na política de carreira, né, no mundo do trabalho, na religião, no exercício do conhecimento acadêmico, etcétera. Então, a comunicação não violenta, ela brota daquele coração que, sendo grande, compassivo, empático, começa a perceber que o outro faz parte da vida da gente. Eu não vivo sem o outro, e eu preciso aprender a conviver com as diferenças, sem julgamentos prévios. Professor, interessante o que o senhor está falando, porque a gente enxerga essa falta de compreensão também na política, no âmbito nacional, que a gente vem vivendo há algum tempo, né? Na chamada polarização Sim, política, né? Quando fulano agride cicrano, ou cicrano agride fulano, porque são de lados opositores. sim. E se agridem com uma violência assim, fora da curva, acentuada, né? Eu não sei Nunca se vistos antes, né, nunca Sidney? vista antes. Nunca visto. Embora a gente tenha visto no passado, né, em campanhas políticas, certas polarizações, mas nesse nível, É, eu sou novo ainda, tenho 47 anos, mas eu não me lembro. perfeitamente. E é nisso que a gente diz, Sidney, que há um adoecimento do inconsciente coletivo. Então, os meninos que agridem o cachorro, os companheiros ou ex-companheiros que agridem e chegam ao homicídio, né, das suas esposas, suas companheiras ou ex-companheiras, eles externam um um processo, eu chamo de erupção do desequilíbrio emocional da sociedade. É ali, naquele momento, somos nós que estamos desequilibrados. Não é um fato isolado, é o inconsciente coletivo. Ali nós estamos presentes. Também se diz: "Que história é essa, Ronaldo?" Em qualquer crise da nossa parte de ciúme, de raiva, de ódio, mesmo fora daquele contexto, nós contribuímos com aquele episódio que está acontecendo. Aí Sidney pode dizer assim: "Mas Ronaldo, que história é essa?" É porque é assim, Sidney, hoje, quando a gente estuda física quântica, a gente aprende que a gente tem uma assinatura dos cartórios, não é verdade? Como é que a gente chama? O autógrafo, né, O que quando autógrafo. você tem autógrafo aonde? Lá no cartório de fulano. O reconhecimento de firma, né? Reconhecimento de firma, mas existe uma assinatura energética, Sidney, nós evoluímos de tal forma que não dá mais para mentir, certo? Tinha aluno meu, quando eu estava efetivamente na sala de aula, que chegava dizendo: "Professor, olha, eu não tive tempo de fazer a sua tarefa, seu trabalho, etcétera, eu queria ver." Eu disse: "Meu filho, vamos fazer o seguinte, você diga que não fez porque não quis, que eu vou estudar com mais tranquilidade o seu caso, a gente vai conseguir uma forma, eu vou abrir esse precedente aqui, mas não minta, que é uma coisa muito feia." Aí ele dizia: "É, professor, realmente eu não eu me desliguei." Então, Uhum. hoje, com a evolução que nós tivemos na forma de pensar e nessa compreensão de que nós temos uma assinatura energética por onde nós passamos, Sidney, nós também percebemos isso que eu estou lhe dizendo agora, e mais ainda. Do ponto de vista quântico, nós estamos criando um mundo diferente nesse momento para pessoas que estão nos vendo e ouvindo e pessoas que não estão tendo essa oportunidade de nos ver e ouvir. Alguém lá no Japão que não está participando desse momento aqui, nem depois, alguém está se beneficiando, porque em algum momento nós estamos mudando a vertente do pensamento aqui em Caicó, não é? E com isso nós estamos mudando o eterno agora, porque é o único tempo que existe. O futuro não existe porque não veio, o passado não existe porque já foi, nós só temos o presente para viver. Então, o presente é o futuro do passado e o presente do futuro. Sidney, a gente tem que viver efetivamente o presente. Então, nós transformamos o mundo em nosso redor. E
à distância, com nossa forma de pensar, com as nossas atitudes. Por isso as atitudes compassivas, as atitudes de quem quer bem, de quem, né, de quem abraça, de quem diz eu amo você, as atitudes de quem luta para que existam projetos sociais mais efetivos, né, de assistência, de resgatar a cidadania essas atitudes, elas transformam não só localmente, elas transformam também à distância e e sem que as pessoas estejam participando diretamente daquelas atividades. Isso é interessante, não é? Uma outra coisa, situação que eu acho que está muito evidente, é a comunicação violenta, Sim, é nas redes sociais. sim, Nós temos N redes sociais hoje em dia que as pessoas vão lá para se expressar por causa de algum motivo, de alguma coisa e tal. Criticar fulano, criticar cicrano, criticar um governo, criticar um político, criticar, ah, qualquer pessoa que seja até fora desse espectro que eu estou falando, que é o político, né. Lá também é um campo minado. sim, O senhor concorda ou sim, ou eu estou errado? sim, porque, igualmente, por exemplo, há um campo religioso, onde se nós não tomarmos bastante cuidado, nós adoecemos no ambiente religioso também, porque algumas doutrinas que são espalhadas, algumas doutrinas que são pregadas, elas não são doutrinas libertadoras, mas elas são doutrinas opressoras para que a pessoa não tenha liberdade de pensar. E eu falo como cristão, sabe, Sidney? Olha, quando Jesus diz lá em João 8:32: "E conhecereis a verdade vos libertará", é preciso a gente ver o versículo que antecede a este aqui. Se permanecer, olha, para não, então as pessoas estão pensando muitas vezes Uhum. e retirando do contexto. "Se permanecerdes na minha palavra", vírgula, "conhecereis a verdade e a verdade vos libertará". Então, a verdade que é veritas, que é emuná, a verdade que é aquilo que é sem tirar nem botar, né, ela muitas vezes é ferida, ela é distorcida, ela é desvirtuada no campo das redes sociais, porque assim, é é como se fosse uma terra de ninguém para muitas pessoas, tá certo? Terra de ninguém. Então eu posso porque Até porque muitos aparecem, escondidos, né, escondidos, através de uma foto, de um perfil fake, né, como se chama, né. é um perfil fake. Ou seja, eu queria aproveitar para colocar aqui fazer aqui uma constatação. Um amigo meu uma vez passou por mim, eu tinha terminado de ministrar um curso para uma instituição aqui em Caicó, e ele disse: "Olhe, tinha uma pessoa descendo a lenha em você", desculpa aqui usar a expressão, mas foi assim que ele disse, né. Sim. "Mas por quê? Eu não vivo descendo a lenha em ninguém, eu só quero o bem das pessoas", ele disse: "Talvez seja por isso". Aí eu disse: "Mas por que ele estava descendo a lenha?" Aí ele disse: "É porque", ele disse assim: "Se isso que Ronaldo diz fosse verdade, ele era milionário". Eu disse: "Bom, primeiro, eu não disse a ninguém que queria ser milionário". Sim, aí ele disse assim: "E faz 30 anos que ele diz a mesma coisa". Eu digo: "Bom, primeiro eu não disse a ninguém que queria ser milionário. E se faz 30 anos que eu digo a mesma coisa, é porque ele não aprendeu. Ele e outros, né, não aprenderam". Então, Sidney, veja bem, o julgamento, sim, aí aqui vamos aqui para os quatro pilares da comunicação não Antes do violenta. senhor entrar aí nos 4 Sim, pilares, sim. deixa eu voltar na sua fala que a Volto, pessoa lhe volto. disse, uma pessoa estava descendo a lenha no senhor por causa do seu discurso que já dura 30 anos. Hum, Uma palavra de amor, de respeito, né, de resiliência, né. resiliência e tudo mais. É porque a outra pessoa prega o que é ruim, Isso, a maldade, isso. né. É verdade. Interessante isso, É, porque o cara queria que o senhor fosse do mal. do né, daquele time. Ele é revoltado porque queria que o senhor fosse do mal, né. Sabe aquele cara que diz assim: "Eu vou, mas não vou sozinho"? É mais ou Aham, menos isso, né, aham. que tem que arrastar. Meu Então, Deus. Sidney, ainda trazendo o Sim. pensamento de Rosenberg, Marçal Bertrand Rosenberg, que é de 1934,
descendente de judeu dos Estados Unidos, foi muito bullying na vida dele. Ele teve que enfrentar isso desde criança, a violência, né? Ele Sim. teve que enfrentar desde criança por conta do bullying, por conta das origens judaicas dele, né? E ele morreu em 2015. 2015. Então, veja só, ele coloca como, digamos, pilares, base da comunicação não violenta, o seguinte: primeiro, observação, sem julgamento. Segundo, o sentimento. Terceiro, as necessidades. Em quarto lugar, o pedido. Aí Sidney poderia dizer: Ronaldo, você pode tornar isso mais claro? Pronto. Vou lhe dar um exemplo. Sidney trabalha comigo e por 3 dias se atrasou 15 minutos. E aí a comunicação violenta seria assim: Sidney, você é irresponsável demais. Faz 3 dias que você chega atrasado. Isso é violento. Por quê? Porque o fato, ele foi trazido, não é, dentro de uma visão preconceituosa, sem ouvir o que o outro tem para dizer. Você desse jeito está prejudicando demais a empresa. Pronto. É violento isso, porque não dá abertura para Sidney, eu não dei abertura para Sidney dizer. Então, como seria, com base na CNV, ou na comunicação não violenta? Seria assim: eu Como chegaria. seria o diálogo ideal, né? Ideal, perfeito. Eu chegaria para Sidney e diria assim: Sidney, eu observei que nos últimos 3 dias você chegou 15 minutos além do tempo regulamentar. Até Ponto. aqui, ponto. Eu não agredi Sidney, eu fiz uma constatação, que é a observação, tá certo, Sidney? O segundo ponto, que é o sentimento, vai identificar a minha emoção, nesse caso aqui, como um colega responsável pela instituição, ia dizer assim: essa sua atitude está me deixando temeroso e, até certo ponto, frustrado, porque nós não estamos caminhando como deveríamos. Ponto. Sentimento. E até aqui eu não maltratei Sidney, né? Uhum. Aí o terceiro aspecto seria necessidade. Se nós começamos pontualmente, nós atendemos a uma perspectiva de crescimento da nossa instituição nesse aspecto. A necessidade. Necessidade de crescimento, de expansão, etc. E o quarto ponto, Sidney, que é o pedido, seria assim: Sidney, considerando isso tudo que nós colocamos, seria possível você reorganizar sua agenda para amanhã você estar às 7 horas no trabalho? E Sidney vai, como se diz, vai se trabalhar e vai, para atender esse pedido, não vai ecoar na mente e no coração aquela taxação: você é o irresponsável, você é um atraso para a empresa. Não. Ele se sente, apesar dos atrasos, competente. Ele vai se sentir agradecido, porque o colega de trabalho disse: olha, o seu trabalho, em outras palavras, o seu trabalho é fundamental, portanto, gostaria muito que você chegasse. E a decisão de chegar vai ser de Sidney. Seria possível você chegar às 7? Tá claro, meu irmão. Uhum. Então, a comunicação não violenta, ela age com o coração. Não significa, como a gente diz, passar a mão na cabeça. Como é que a gente diz? Manteiga. Passar a mão na cabeça Uhum. e encobrir a falta que está sendo registrada. Não significa não detectar o que está sendo tecnicamente prejudicial. Não é isso. A comunicação não violenta é uma relação de respeito, uma relação empática com o outro, que por algum motivo que eu não estou sabendo, no caso do Sidney, chegou atrasado.
por 3 dias. O senhor está falando aí, eu estou me lembrando de um vídeo que eu vi de uma criança que chegava atrasada na escola todo dia. E aí o professor ia lá e dava uma palmada na mão dela. Mas o professor não sabia por que ela chegava atrasada na escola. Todo dia se repetia a mesma coisa. A criança levava uma palmada porque chegava atrasada. Sim, Aí, determinado dia, o professor estava na rua e viu ele, o aluno, carregando, antes de ir para a escola, o professor se sim. atrasou também, ele carregando o irmão mais novo para a escola. E ele chegava atrasado porque ele tinha que deixar o irmão na escola. Que era paraplégico, era o irmão dele? Ainda Exatamente, carregava nas costas, isso. né? E Perfeito. aí, só que ele nunca disse a ninguém, nem Nunca ao disse. professor, porque ele chegava atrasado. Mas ele levava uma palmada todo dia quando chegava atrasado. E nesse dia que o professor viu, ele não bateu mais, não deu mais a palmada. Tá certo, sim. Mas houve uma comunicação violenta antes Antes, do conhecimento. perfeito, perfeito. Como houve também a falta de comunicação da É, criança, mas também você exigir de uma criança que tomasse essa atitude, né? assim, eu gosto muito de quando eu estou conversando com os meninos, você sabe que atualmente eu estou prestando serviço à APAE de Caicó, a Sim, quem eu sou muito agradecido pela acolhida, né, a professora Graça Rego me acolheu muito bem e tal, e nós temos um trabalho lá com os meninos na parte de oratória, de musicoterapia e a oficina de música, que é educação musical, né, em dias diferentes. E eu gosto muito de brincar com os meninos, cada vez que eu digo uma coisa, eu digo: "Olha, eu estou arrepiado". Eles já aprenderam isso, eu estou arrepiadinho, uhum, estou arrepiadinho, eles já sabem: "Ronaldo, olha", aí uhum, passa o dedo assim no sim, no braço. Pelo seguinte, Sidney, que o isso que nós estamos conversando, aí a gente vai entrar numa outra definição do meu grande professor Leonardo Boff, que ele vai dizer que quando o professor agiu dessa forma e quando nós agimos assim, está compreendendo que o cuidado com o outro não é um detalhe de uma virtude opcional, não. O cuidado com o outro é a essência de nossa condição humana. Olha que coisa interessante. O professor Boff vai dizer assim: "O que se opõe ao descuido e ao descaso é o cuidado. Cuidar é mais que um ato, é uma atitude, portanto, abrange mais que um momento de atenção, de zelo e desvelo. Representa uma atitude de ocupação, preocupação, de responsabilização e de envolvimento afetivo com o outro. O modo de ser cuidado revela de maneira concreta como é o ser humano. Sem cuidado, ele deixa de ser humano. Se não receber cuidado, desde o nascimento até a morte, o ser humano desestrutura-se, definha, perde sentido e morre. Se, ao largo da vida, não fizer com cuidado tudo o que empreende, acabará por prejudicar a si mesmo e por destruir o que estiver à sua volta. Eu sou fã do professor Boff, sabe, Leonardo Boff. Ele traz exatamente isso, o cuidado como modo de ser. Então, Cid, não é um departamento estanque da vida da gente. Eu vou me dedicar àquilo acolá como se fosse algo. Cuidado tem que ser perene. Cuidado precisa ser uma atitude, não um ato isolado. E aí, quando a gente tem o cuidado como atitude, a gente começa a fazer esse desvelo, começa a compreender. Aí, como diz lá na frente Karl Brunner, que as pessoas esquecerão o que você disse, as pessoas esquecerão o que você fez, mas elas nunca esquecerão como as fez sentir. A gente aprendeu, Sidney, que empatia é se colocar no lugar do outro, não foi isso? uhum. Aí você poderia dizer assim, não é não? Não é só se colocar no lugar do outro, Sidney. Sim, Mas a empatia é sentir o que o outro sente. O, a, a etimologia de empatia é empateia ou empatos. Sentir o que o outro sente. E até você poderia você poderia acrescer aqui, sentir a dor do outro. Isso é empatia. Sentir a dor do outro. É fundamental que nós sejamos comunicadores empáticos.
você conviveu comigo no rádio, você sabe muito bem que eu sempre dizia: "Sidney, eu não gosto muito dessa expressão Formador do de opinião. formador de opinião". Aí Sidney olhou Por para mim e quê, disse: professor? "Por quê? Por quê, Ronaldo? Por quê?". Opinião é uma palavra que vem do grego doxa, que ela se esvai com o tempo, ela se esvai com as pessoas, se esvai com o lugar. Opinião. Consciência é diferente. Quando nós formamos pessoas conscientes ou contribuímos para a formação de uma consciência diferente, uma mentalidade que liberta, né, que não oprime, evidentemente, então, isso de fato, além de ser grande, é realmente fruto da fala que o locutor deve ser o fruto da fala que o locutor, que o comunicador faz no ar. Por quê, Sidney? Porque comunicação, aí lá vem eu de novo, eu gosto muito da etimologia das palavras. Comunicação é uma palavra que vem do latim comunicare, Comunicar. que quer dizer colocar algo em comum. E se não houve compreensão, feedback, se não houve retorno, um retorno positivo daquilo que a gente disse, houve só transmissão de mensagem. Por isso que eu disse a você, eu sou seu fã pelo trabalho que você faz, viu? Pela, né, essas nuances diferentes de quebra de paradigmas, de transformação cultural, mudança cultural. Nós precisamos mudar-se, né, por dentro. A comunicação não violenta, ela só vai acontecer quando nós compreendermos isso. Nós precisamos ter um coração compassivo. E aí eu estava ministrando uma palestra sobre esse assunto e tinha um vigilante na instituição, que eu não estou sendo teatro, não, que eu não estou dizendo, não, um vigilante escutando tudo, não participando do evento, mas escutando tudo. Disse: "Professor, eu observei tudo o que o senhor disse, eu queria, se eu tenho 5 minutos para mim, tem até mais, amigo". Ele disse: "Olha, eu trabalhava num posto de combustível lá na minha cidade e uma vez saí mal de casa, mal resolvido, né, com as coisas mal Sim. resolvidas, e Um problema um pendente problema de pendente, resolução. tá certo? E fui e a minha comunicação foi violenta com o cliente. Tudo que eu respondi foi de forma agressiva, destoante, foi terrível. E aí, olha, o cliente parece que tinha assistido sua aula, que quando eu terminei de abastecer o carro dele, ele disse: "Meu amigo, muito grato pelo seu serviço, você pode trazer a maquineta para eu passar o cartão?". E ele disse: "Me desarmou, porque o que eu fiz com ele foi terrível". Ele disse, né, a minha comunicação foi violenta, ele só fez agradecer pelo meu serviço e e pediu para passar o cartão. Outra vez, esse mesmo cliente, quando chegou no posto, eu fui lá pedir desculpas, o rapaz disse, né, fui lá pedir desculpas a ele. "Olha, eu queria que o senhor me desculpasse, naquele dia eu estava com a cabeça muito cheia". E o cidadão olhou para ele e disse: "Não, meu amigo, tá tudo certo, eu compreendo". Quer dizer, nesse momento, a gente compreende, Sidney, que a comunicação não violenta, ela brota, ó, a história do coração da girafa, que é grande, né? De um coração compassivo. Não significa que concorde com o erro reinando, mas é que deve estar havendo alguma coisa que fulano está agindo desse jeito que eu não estou percebendo, o que o professor depois constatou, Uhum. né? E assim, para complementar essa parte aqui, Sidney, Hum. eh tem um professor chamado Albert Mehrabian, que ele considera a comunicação da gente 7, 38, 55, você já deve ter ouvido falar, ou 7, 38, 55. Ele diz que 7% da nossa comunicação se atribuem às palavras, 38% ao tom de voz e 55% à linguagem corporal. Você veja que quando você junta 55 mais 38 dá 93%, um percentual maior do que os 7 da fala verbalizada ou lida, coisa parecida. E aí,
Aqui no Seridó tem um cidadão que estudava em Recife, um jovem que estudava em Recife. Naquele tempo não tinha internet, não tinha. O meio de comunicação mais rápido era telegrama. E a senhora mãe dele chegou com o telegrama. Desculpe. O senhor pai dele chegou com um telegrama muito afobado para a esposa, né? A mãe do rapaz. Olha, tá vendo aqui, mulher? Aquele sem futuro, além de estar gastando meu dinheiro lá em Recife, aí manda um, um telegrama desaforado desse. O que foi, meu velho? Ela disse. Olha, no telegrama tá assim: pai, manda dinheiro. Aí ela disse: não, meu velho, não é assim não. Ele escreveu assim: pai, mande dinheiro. Viu aí a história O tom de do tom, o voz. tom de O voz, tom de Sidney? voz. O tom de E a voz. A expressão também, né? expressão. O Isso. tom de voz realmente, às vezes, acaba com o discurso que o cara passou um mês todo preparando, escrevendo, e ele não teve paciência com quem estava lá na plateia, discordando do que ele estava dizendo. E aquilo o enfureceu. E ele não conseguiu exercer um tom dentro, né, de um coração compassivo, mas o tom foi subindo e cada vez que ele falava, ele expressava a raiva que estava sentindo de alguém que estava discordando da palestra dele, do discurso dele. Tá certo, meu irmão? Eu vou ser, a partir de hoje, um divulgador da comunicação não violenta, Muito bem, porque é Sidney. preciso. É, Nós vivemos num mundo hoje extremamente violento, extremamente acelerado, extremamente, onde as pessoas não se respeitam, sim, acham que, estava até dizendo hoje que tem gente que acha que o futuro é amanhã. sim. É amanhã. É. Tem jovem, por exemplo, tem jovem que diz assim: não, eu estou ansioso por cursar a faculdade X, mas eu não posso. Aí aparece a faculdade Y, o curso Y, aí ele faz assim: eu vou fazer, mas meu olho está no curso X. Aí eu até cheguei para a pessoa e disse: mas o curso X depois você pode fazer, você é jovem, tem 20 anos. O Sim. mundo não vai acabar amanhã. Amanhã. É. Entendeu? Então a pressa das pessoas acaba, eu acho que muitas vezes, adoecendo o indivíduo, Sim, que acaba depois se tornando uma pessoa violenta. Não violenta na expressão literal da palavra, sim, talvez, sim. né? Mas nas atitudes, e talvez ela nem perceba que faça isso, Isso. algumas. Muitas percebem, né? Mas acho que tem algumas que não percebem. Ou eu tô errado. Não, Sidney, você está corretíssimo. Inclusive, tem um livro, você me perdoe agora, que Claro. o autor passou aqui no branco, no arranhão. Coisas que só se percebem quando nós desaceleramos. Sidney, tem que desacelerar, porque senão a gente vai ser, é aquilo que eu estava lhe dizendo, a gente vai ser fomentador da comunicação violenta, mesmo à distância. Tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo é também respaldado por nossa assinatura energética. Nós não estamos presentes fisicamente em muitas situações, mas como Carl Gustav Jung, que foi um companheiro de Freud, mas aí houve uma dissidência porque Carl Jung foi trabalhar o inconsciente coletivo, ele disse: olhe, em algum lugarzinho, em algum momento, em alguma dimensão, nós somos todos. Cada um de nós é todo mundo. Então, ali onde eu sou violento, eu adubo, eu rego, eu adubo a violência que existe imperceptível, Cid. Existe uma violência invisível e o adoecimento é invisível também, que vai se externando nas muitas doenças que nós temos hoje. Então, eu queria aproveitar, Sidney, para prosseguindo aqui o, essa nossa conversa. Ainda tem tempo, não tem? Temos. Olha, Rubem Alves, que eu também tenho uma estima muito grande pelo trabalho dele. Rubem Alves tem um pensamento assim fantástico. Uma amiga minha disse que quando eu montasse um curso nessa área, avisasse a ela que ela queria fazer. Rubem Alves disse assim, Rubem Alves era filósofo e escritor, né? Sempre que vejo anunciados cursos de oratória, desculpe, sempre vejo anunciados cursos de oratória. Nunca vi anunciado um curso de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar. Ninguém quer aprender a ouvir. Pensei em oferecer um curso de escutatória, mas acho
que ninguém vai se matricular. Escutar é complicado e sutil. Isso é uma coisa fantástica, E é né. o oposto. E veja que coisa interessante, né, se eu posso estar enganado aqui. Hum. Como eles são opostos, né. Sim, O curso de oratória e o curso de é. escutatória. Como eles são diferentes, né. Por É isso água e óleo aí, ou por não? por isso, Sidney, a fala empática, ela tem que ser uma fala baseada na escutatória. Veja a história, eu não escutei, eu julguei meu aluno, né, a história do Sim. professor. Se eu não escutar, eu não consigo compreender, eu não consigo entrar no processo que a gente diria assimilar a perspectiva e o estado interno do outro, antes de qualquer impulso para intervir, resolver ou julgar. Eu preciso entrar na perspectiva do outro. Fulano agindo desse jeito, tem alguma coisa. Fulano é meu amigo há 40 anos e me tratou mal pra caramba. O que é que ocorreu? Uhum. Só corrigindo o que eu disse, Sim, não é que eles sejam água e óleo, né, não se sim, se juntam, juntam. quando os 2 interlocutores querem. Hum. Um fala, o outro escuta, quando se Isso, aceita isso. Mas é eles não são, eles não são água e óleo, isso. eles se Se misturam, mistura. funciona, Isso. né, a simbiose acontece. É, tá certo. E a escutatória, vamos dizer assim, vamos usar a terminologia complementar, não é? Se eu não escuto bem, eu não consigo falar bem. Ainda que, para falar bem, eu precise de técnicas, eu preciso estudar, eu preciso ter ideia, de protocolos, né. Por exemplo, existe um protocolo de redação, um protocolo de cerimonial, redação oficial da Presidência da República, que nós temos a obrigação de saber, nós que nos comunicamos. É um calhamaço assim, protocolo de redação oficial da Presidência e de cerimonial. Ora, se eu não escuto, porque aí nós vamos ter que compreender também, Sidney, que quando eu leio, eu escuto. É a fala, É a primeira pessoa a ouvir. Padre Tadeu sempre dizia assim: "Olhe", eu fui aluno de antropologia dele, Padre Tadeu dizia assim: "Vocês conversem com o autor dos livros que vocês estão estudando, conversem". E eu faço muito isso, eu converso muito com o autor, às vezes eu paro num negócio ali que não está muito claro, eu digo: "Ei, rapaz, espera aí, mas você está querendo dizer o quê mesmo?", e faço minhas anotações. Teve um autor que foi lançar um livro aqui em Caicó e disse: "Se não riscar o livro, eu não vendo". Não, eu começo a riscar agora, porque eu gosto muito de fazer Sim, observação. sim, Eu não gosto muito de ler assim no celular, no sim. tablet, eu gosto de ler fazendo Físico, físico, porque eu faço papel. observações. Tem até um cheiro diferente, você chega lá na livraria, Aham. vai no shopping, chega na livraria, tem uma Eu acho coisa. que essa questão do cheiro que o professor fala aí, ele tá, o remete aos mimeógrafos de Sim, antigamente, né? O cheiro do papel que no passava pelo mimeógrafo com era álcool com com álcool ou álcool. com tinta, né. Era É essa da nossa do nosso infância, né? tempo. Então, Sidney, veja bem, eu quero que você me permita aqui, dentro dessa história de assimilar a perspectiva, de citar aqui um exemplo de uma conversa que eu tive com meu amigo, meu grande amigo, Francisco Candé de França, que me reportou uma conversa que ele tinha tido com outro amigo e se resguardou nesse caso, mas ele pode citar meu nome, e eu estou citando, não é, a respeito de Dom Helder Câmara, que foi um dos líderes religiosos católicos que eu tenho uma estima por Dom Helder, que é uma coisa impressionante. Cearense, mas que foi arcebispo de Olinda e Recife, né, e que foi reservado para ele digamos, o palácio arquidiocesano, né, e Dom Helder preferiu um quartinho que tinha uma cama, aquela caminha de solteiro, uma uma cômodazinha com uma bacia de O água, mais o simples, mais né? simples, um crucifixo na parede, não quis mais do que isso. E ele foi morar nessa casinha, era como se fosse nos fundos da própria igreja lá onde ele e tinha uma secretária muito talentosa dele
que agia e cumpria as determinações dele à risca, muito cuidadosa, mas muito rigorosa, né. E quando foi um dia, sim, e eu recebia muito bem as pessoas que o procuravam, recebia pela manhã, pela tarde também. Então as pessoas já sabiam os horários de encontrar Dom Helder, né. E num determinado dia, chegou uma mulher num certo grau de desespero e disse: Olha, Dom Helder, eu vim aqui porque o meu filho está numa situação de saúde dificílima, e é muito complicado, eu tenho que socorrê-lo, e peço que o senhor me ajude, por bondade, me ajude, porque eu não tenho recurso financeiro para cuidar dele". Dom Helder olhou para a secretária e disse: "Irmã, dê uma ajuda aqui à nossa irmãzinha, esta senhora que está precisando". Ela foi buscar X valor, né, entregou. Dom Helder abençoou, que ele sempre tinha história de usar mãos postas, né, abençoou e a mulher foi embora. E aí, 10 a 15 dias depois, chega a mulher de novo, desesperada assim, novamente. Foi falar com o Dom Helder: "Olha, Dom Helder, o meu filho está numa situação terminal, está precisando de muita ajuda, precisando disso, precisando daquilo". Dom Helder ouviu atenciosamente, olhou para a irmã e disse: "Irmã, dê uma ajuda aqui à senhora tal, etc". E entregou nas mãos, abençoou, mãos postas, desejou felicidade e que ela tivesse fé e esperança e calma. Muito bem. Mas com menos de 8 dias, Sidney, chega a mulher, volta, e dessa vez dizendo assim: "Helder, agora minha presença aqui é porque eu quero fazer o sepultamento do meu filho. Meu filho morreu, e eu quero, nessa última oportunidade, fazer uma homenagem, eu quero sepultá-lo com decência, a decência que um cristão merece. Eu gostaria que o senhor não me faltasse, porque essa é a última vez que eu vou estar com ele". E aí desenvolveu aquele diálogo. Dom Helder olhou para ela com toda a serenidade, de mãos postas, aconselhou, abraçou e olhou para a irmã e disse: "Irmã, eu quero que a senhora dê a ajuda que a senhora aqui está precisando". E aí, quando a irmã entregou o dinheiro, que saiu, a secretária disse: "Dom Helder, o senhor me desculpe, mas o senhor sabe que essa mulher está mentindo, não sabe?". E Dom Helder, ainda de mãos postas, disse: "Sei, irmã, sei. Mas, minha filha, o único direito que restou a essa mulher foi o direito de mentir". Tá claro isso, Sidney, né, da comunicação empática, quer dizer, mesmo Dom Helder sabendo que a mulher estava mentindo, estava enganando, mas ele não foi agressivo na sua comunicação não violenta. Nem com a mulher, Nem com a nem mulher, com a nem com a irmã. irmã. Tá claro isso, Sidney. Então eh, ele disse: "Então, eu não sou eu que vou retirar esse direito dela". Tá claro, Sidney. De certa forma, a irmã teve uma comunicação um pouco violenta com Violen ele, né, mas ele não. Interessante. pelo excesso Sim. de zelo, né, Sim, 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 isso, acabou né, fazendo desse pelo excesso jeito. de zelo. Então, Sidney, essa demonstração de solidariedade, já passei por isso aqui em Caicó muitas vezes, né, o cidadão, a gente sabe que o cidadão não está sendo correto, ele não está sendo coerente, a atitude dele com a necessidade que ele está apresentando. Mas os grandes conflitos que existem, Sidney, por conta de necessidades não atendidas. Pode acreditar. Muito bem, professor, eu queria entrar no outro assunto agora, Pode entrar, meu irmão. com o senhor. Veja, professor Ronaldo Carlos foi o primeiro secretário municipal de Caicó da criança e do adolescente. Isso foi lá em 1900 e volta. Não estou dizendo que ele está velho, não, viu? É porque faz um tempinho só, viu? Professor, como foi isso? Como foi essa sua participação aí, essa sua contribuição, né, no município, para uma área tão interessante, tão importante como é a da criança e do adolescente? Sidney, eu tive
escolas muito importantes na minha vida. Eu fui escoteiro. Quem foi nunca deixa de ser, mas eu digo efetivamente, né, das fileiras, em 73. Fui aluno da Escola Valfredo Gurgel, que a gente chamava a Escola Modelo. Eu sou cria da paróquia de São José. Toda a minha formação espiritual tem uma profunda influência da paróquia de São José. E a quarta escola foi o Banco do Brasil. Eu fui da primeira turma de menores aprendizes do Banco do Brasil. A comunicação empática também, sim, ela nasce quando você se propõe a fazer algo diferente para que o outro tenha os cuidados necessários para ele ser mais gente do que é. E eu fui com 15 anos ser menor aprendiz do Banco do Brasil, com 18 anos incompletos, porque a gente tem que se apresentar no Exército, né? Tem que se apresentar. E quando eu deixei o Banco do Brasil, a missão, eu não gosto muito dessa palavra função, não, a missão de menor aprendiz no Banco do Brasil, e eu fui exercer atividades como estudante, simplesmente, depois arranjei outro trabalho menos formal do que no Banco do Brasil, mas na minha cabeça eu sempre dizia assim, no dia que eu for mais gente do que eu sou, eu vou criar um projeto parecido com esse daqui para Seria o menor o aprendiz. menor aprendiz, Uhum. para adolescentes e jovens de Caicó. E você diz, Ronaldo, deu certo? Deu, Sidney. Eu vejo jovens que estavam em situação difícil, jovens em situação de vulnerabilidade social extrema naquele tempo, outros jovens que eram só pobres, carentes, mas outros de uma vulnerabilidade social muito grande, porque naquela época, em 94, Caicó não tinha menino de rua, menor, mas Caicó nunca teve. Mas era a situação de vulnerabilidade social. 94 foi o ano que o senhor assumiu a secretaria? Foi. Ela foi criada, que ela não existia. Não existia. Eu passei 8 dias em Curitiba, eu fui conhecer a, a única secretaria da criança que tinha em nível nacional, era em Curitiba, fui muito bem recebido lá, Lá foi a primeira foi a primeira. do Brasil. É. E a experiência foi fantástica. E eu, chegando aqui, fiz as adequações necessárias para que a gente pudesse ter um projeto parecido, porque aquilo foi encantador. Precisa também, na comunicação não violenta, que a gente acredite que é possível investir para que aquela situação de vulnerabilidade social deixe de existir. É preciso que a gente se convença e seja solidário, tenha um projeto para aquilo, sabe, Cid? E graças a Deus a gente montou esse projeto, onde o menino tinha o acompanhamento da família, nós vivíamos subindo e descendo de serrote no meio do mundo, não é, para acompanhar as famílias, a escola e o ambiente que não era um trabalho formal, mas era um ambiente empresarial ou institucional que se dispunha a ingressar naquela missão, né, de contribuir, e havia então uma orientação técnica profissionalizante. Então nós tínhamos meninos no Ministério Público, nós tínhamos meninos em lojas comerciais como Zé Ribamar, lá em J. Ribamar, que ficaram 3 e hoje são pessoas extremamente competentes, que outros montaram o seu próprio negócio, na padaria de Dona Maria Adélia, né? Ou seja, em vários Vários lugares, lugares, no comércio, na na saúde. saúde, né? No E aí, comércio, na saúde. quantos anos o menino e a menina podia entrar nesse Era projeto? assim, primeiro, uma condição era, tinha que estudar. Certo. Se deixasse a escola, não ficava. E só ingressava se estudasse. Então, era dentro o mesmo critério que foi para mim, eu atribuí a eles, Sim. de 15 a 18 anos incompletos. E hoje, eu vejo pessoas, assistentes sociais,
eh técnicos em radiologia, técnicos em material de como é o nome, de refrigeração, de fogões, pessoas com o próprio negócio, porque um dia a gente acreditou. A gente tem que acreditar, tem que se desarmar. Não dá para dizer: "Não tem jeito, fulano não tem jeito", não, nós não temos esse direito, sabe, Sidney? E os e outro dia eu estava no supermercado e entrou um cidadão, aí disse: "Professor Ronaldo", eu disse: "Boa tarde", ele disse: "Boa tarde, você não está me conhecendo". "Estou não, amigo, se eu dissesse que estava, eu estaria mentindo. Primeiro pela idade, depois o AVC arranhou um pouco o HD, e eu queria que você se identificasse". Não precisamos ter medo, vergonha de dizer, né, Sim. Sidney? Ele disse: "Olha, eu sou fulano de tal, eu fui do seu projeto". Aí foi clareando. Sabe, ele com a esposa, com os filhinhos. Quer dizer, isso é gratificante. Eu digo muito, em todo canto. Entre outros motivos, se eu partisse para o Oriente Eterno hoje, eu ia de dentro arreganhado conversar com São Pedro e Papai do Céu, para dizer assim: "Fui muito feliz". Entre outras coisas, porque a gente contribuiu para que os meninos tivessem reconhecido, resgatado a sua cidadania dentro desse perfil, né, de crescimento técnico, né, profissionalizante, e um sentimento de ser importante, é essencial à sua comunidade. Isso eu sou convicto, sabe, Professor, Cida? um outro aspecto daquela época, e aí o senhor fala o que o senhor achar que pode Sim. falar. Eu conheço a história, um pouco da história que o senhor já me disse, já me falou. Existia prostituição, de adolescentes naquela época? Na verdade, Sidney, havia o que a gente chamaria mais adequadamente de exploração sexual, Exploração né, sexual. infanto-juvenil, e Foi um nós problema lá foi naquela época para um vocês? problema muito grande, assim, um problema a ser resolvido e a ser enfrentado, mas eu faria tudo de novo se fosse preciso. Eu disse isso numa audiência que houve anos depois, lá na Câmara Municipal, né, muita gente importante, muitas autoridades, faria tudo de novo se fosse preciso, né. Ocorre que havia um esquema muito pesado em Caicó, e como não funcionava efetivamente, não existia o conselho tutelar e não funcionava efetivamente o conselho de direitos da criança, a Secretaria Municipal da Criança e do Adolescente assumiu com toda a garra, com toda a energia, isso, porque fazia parte da filosofia. A rede de proteção que hoje existe, ela não Não existia na existia, época, né? não existia. E a gente contribuiu para que essa rede passasse a existir e se fortalecesse. Então, é como eu estou lhe dizendo, eu morreria muito feliz, rindo e satisfeito por, entre tantas outras iniciativas da minha vida de pessoa pública, como professor, como profissional, ter encampado. E a partir dessa frase: "No dia que eu for mais gente do que eu sou, eu crio um projeto dessa natureza", e o projeto que a gente criou foi exatamente o Menino no Ofício. Houve uma aceitação que Caicó hoje sente o a resposta, Caicó sente a conectividade de cidadãos que passando por aquela formação, por aquele aceite, aquele acolhimento. Coração da girafa, compassivo, né. Uhum. E na época eu nem conhecia a história da comunicação não violenta como conheço hoje, mas a gente já agia nesse sentido, sabe, Mas ter assim, botado o dedo na na ferida ferida. naquela época, Foi complicado. amenizou a situação? Amenizou. Não diria que Naquela resolveu, não porque não resolveu resolveu, mas assim. amenizou. É. O o Hotel Vila do Príncipe, onde hoje, graças a Deus, funciona a prefeitura municipal de Caicó, era um point, e eram muitos envolvidos, Sidney. Inclusive, uma vez fui ministrar uma palestra fora de Caicó, e a maior autoridade que tinha lá resolveu almoçar perto de mim, né, na hora do intervalo. Foi uma oficina o dia inteiro, Natal. Ele disse: "Professor, o senhor não me conhece não, mas eu lhe conheço, eu acompanhei muito sua luta".
acompanhei sua luta e vi a dificuldade, né, do que o senhor sentiu diante daquele esquemão. E eu quero lhe dizer que eu sou um fã, ele dizendo assim: "Eu sou seu fã, eu sou seu admirador, passei por coisas parecidas", porque eu gosto muito de dizer, Sidney, que quando os meninos estão fazendo questão por um lanche, uma coisa: "Ah, porque eu queria isso, queria aquilo", no meu tempo, eh, às vezes a gente comia muito chimbé, eu não sei se é do seu tempo não, chimbé Chimbé eu não me lembro, é não. água com farinha e açúcar, né, comia muito chimbé. Uma vez eu eu me engasguei com um fanisco de farinha, porque eu chimbé, água com farinha e açúcar. Eu cheguei onde estava minha mãe, disse: "Dona Maria, bota o café", ela disse: "Sentei, meu filho". "Tem nada dentro?", "Não, tem um chimbézinho". E eu comi o chimbé com muita alegria e corri para a escola, mas corri com um pedacinho de farinha atravessado na garganta. Quando eu fui chegando na sala, a professora estava chamando meu nome, Ronaldo Carlos, eu: "Presente!". Tá certo? Então então assim, Sidney, deixa eu ver se a gente retoma Sim. aqui para não volta a ler o ponto que você tinha perguntado para a gente não ter se Que botar o dedo na ferida botar o dedo naquela na época ferida. foi É. se Inclusive, resolveu. né, a gente teve ameaças, né, e eu entendi que isso faz parte. Eu não estou me arvorando de profeta, entenda bem o que eu vou lhe dizer. Todos os profetas bíblicos, todos, eles passaram extremas dificuldades, porque eles, na época deles, botavam o dedo na ferida. E João Batista, que foi o precursor de Jesus, né, a dificuldade dele culminou com a morte dele, né, decapitação. Então, nós precisamos compreender isso. Aí voltamos para a história do cuidado. O cuidado tem riscos também. Quando a gente cuida, a gente defende uma causa. Quando a gente defende uma causa, a gente toma partido. Não estou falando aqui necessariamente partido político, toma partido. A gente provoca uma Tom cisão, toma parte em favor parte de em favor de. Decisão, tomar decisão é provocar uma cisão em função de. E a gente provocou essa cisão. Não resolveu. Eu cumpri minha missão como cidadão e como pessoa pública e, como eu lhe disse, faria tudo de novo. E a partir daí eu ganhei muitos amigos, sabe, Sidney? Na justiça, no mundo educacional, no mundo empresarial, as pessoas começaram a perceber que essa luta tem que ter mais respaldo, né? Aí o hotel fechou e hoje é a prefeitura. Louvado seja louvado Deus. seja Deus. Professor, a gente teria mais tempo aí depois para a gente falar sobre outros assuntos, inclusive, como eu disse no início, Uhum. a gente vai voltar com o professor num outro momento para falar sobre a questão dos judeus aqui na região, que é um resgate da nossa história, né? Uhum. E aí eu quero que ele venha aqui para a gente bater um papo sobre isso especificamente. Mas nosso tempo fechou. Eu queria que o senhor, como eu disse no início, deixasse aqui uma dica de ouro, né? Acho que talvez dessa questão da comunicação não violenta, não sei. Fique à vontade aí. Para quem está acompanhando a gente agora no nosso podcast. Sidney, mais uma vez agradecendo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito és tu, eterno Senhor, nosso Deus, Rei do Universo, pelo encontro, como é o nome? Frente a Frente frente. a frente com Sidney e Isaac, não é? É, Bendito és tu. Temos que agradecer, sabe, Sidney? Então, primeira coisa, agradecer de novo. E eu deixaria essa palavra que você falou aí no final com uma metáfora para a reflexão que eu elaborei. Mas a gente, quando cursa, e aí eu esqueci de dizer, né? Hipnoterapia ericksoniana, a gente aprende essas coisas, né? A metáfora. A metáfora é uma figura que a gente elege para respaldar, para justificar, né? Para dar uma consistência e confirmar a coerência que tem aquela fala da gente. A, a metáfora para a reflexão é um agente, um instrumento que faz com que a gente consolide um estilo de vida. Um estilo de vida. Então, a metáfora que eu escolhi, Sidney, foi assim:
Finalizo minha participação com uma imagem simbólica para levar ao público ouvinte internauta a imaginar que cada um de nós é como o alquimista das serras no sertão. Caminhamos por terrenos muitas vezes áridos, onde o vento das palavras duras, no caso da comunicação violenta, né? Onde o vento das palavras duras sopra memórias de dor. No entanto, o verdadeiro alquimista não é aquele que transforma chumbo em ouro material, mas aquele que no cadinho do coração transmuta o deserto do julgamento no santuário da compreensão. Assim como o Chique-Chique guarda a água para sobreviver à seca, a CNV, que é a comunicação não violenta, nos ensina a guardar a empatia dentro da alma para sobrevivermos aos conflitos. Nossas cicatrizes de comunicações violentas passadas não são marcas de derrota, mas mistérios lapidados pelo tempo, que agora brilham como consciência. O verdadeiro ouro da comunicação não brilha no volume da voz ou na imposição do poder. Ele floresce discreto no sertão interior de quem escolhe ouvir o outro com olhar de eternidade, transformando cada sofrimento em luz e cada palavra em um convite à vida. Nós não existimos sozinhos. E isso nos coloca também, eu pessoalmente, numa condição assim. Eu cometi erros também. E certamente os cometerei ainda. Mas meu pai dizia: meu filho, pecado não é quando a gente, sem querer, escorrega, sem querer, faz alguma coisa que não devia. Meu pai dizia muito isso. Pecado é fazer do erro profissão. Olha que coisa interessante, né? Do erro profissão. E eu encerro efetivamente, Sidney, diante dessa constatação que a gente fez aqui de um cenário de extrema violência, usando também uma frase que minha mãe sempre me dizia: eu sou um herdeiro nato, né? Herdeiro dessas duas convicções, do meu pai e da minha mãe. Minha mãe dizia assim: meu filho, quando tiver uma desgraça na sua vida, faça uma graça. Aí eu vi fazendo graça. Tem que fazer graça, né? É verdade. Professor Ronaldo Carlos, obrigado, tá bom, por sua participação com a gente no nosso podcast. Foi uma honra ouvi-lo sempre, é muito importante. Eu sou um admirador do Obrigado, professor, meu filho. né? E em outros momentos, como a gente já disse, vai voltar para falar sobre outros diversos assuntos, né? Para acompanhar o nosso podcast, é só entrar no YouTube, youtube.com/, Sidney Silva RN. Estão lá todos os episódios do Frente a Frente, dos últimos que a gente fez. Inclusive, esse vai estar nesses próximos dias também, com esse bate-papo do professor Ronaldo Carlos, tá certo? Obrigado, professor. Minha gente, até a próxima. A gente se encontra em breve.